Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa história com um curso de psicologia. Para quem não sabe, dia 27 de agosto é dia do psicólogo, então esse mês nós preparamos uma programação especial para falar um pouquinho sobre essa profissão que a gente gosta tanto, que a gente ama demais. E vamos falar um pouquinho hoje então sobre a nossa história. Vamos lá? Bom, dizem que devemos trabalhar com aquilo que gostamos, né? Será que é isso mesmo? Ser profissional é mais do que ter um trabalho para pagar as contas, para pagar as despesas. É também a forma pela qual a gente se insere na sociedade. É a forma que nós contribuímos para o bem-estar social, para o nosso bem-estar. Você que está ouvindo aí a gente, já pensou na sua profissão dessa forma? Bom, por que a gente está falando sobre isso? Porque, como eu já disse, esse mês agora de agosto é comemorado o dia do psicólogo, então vamos falar sobre a nossa profissão e vamos começar do começo. Como foi a nossa escolha, como foi a nossa história com o curso de psicologia. E para isso, vou chamar aqui agora a Lid. Lid, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas primeiro, como é que você tá aí? Conta um pouquinho pra gente. Tô bem essa semana. Eu acho que eu tô, sei lá, se a gente for falar de uma estação, eu tô na primavera, verão, né? Tô subindo. Então, assim, a energia tá lá em cima. E eu acho que é interessante falar do curso quando a energia tá lá em cima. Eu acho que tem bastante história pra contar. Hoje a gente vai falar exatamente isso, de história, né? E da nossa história. Pra você que tá aí escutando a gente, conhecer um pouquinho mais. A gente já contou um pouco quem nós somos no primeiro episódio. Mas esse episódio de agora é um pouco mais específico, né? Porque conta nessa nossa história com o curso de psicologia. Então, para desenrolar esse nosso bate-papo, a gente tem algumas perguntas que foram elaboradas pela Lid. Então, eu vou perguntar para ela algumas coisas sobre a formação dela, ela vai perguntar para mim também, e vamos desenrolar esse papo logo, né? Então, Lid, me conta um negócio. Como é que foi a sua opção, a sua escolha pelo curso de psicologia? Eu costumo dizer que eu fui escolhida pela psicologia, porque eu penso na psicologia desde quando eu tinha 12 anos de idade. Então, não sei por que veio isso na minha cabeça, mas veio. Antes da psicologia, um dia eu cheguei a falar com uma amiga minha que eu queria ser decoradora. Mas aí depois eu pensei na arquitetura e falei, ai meu Deus, vou ter que mexer com números, deixa isso pra lá. E depois veio a psicologia. E desde então ficou a psicologia. Não sei muito bem como é que essa história começa, mas é assim que começa uma inspiração pela psicologia. E com você, Mari, como é que foi? Eu nunca tinha pensado em psicologia. Nunca! Não passava nem pela minha cabeça. Até a conclusão, assim, lá no finalzinho do ensino médio, eu ia cursar Direito. Eu tinha certeza que eu ia fazer faculdade de Direito. Aquelas certezas que a gente acha que são certezas, né? Aí, no último ano, no terceiro ano do ensino médio, na minha escola tinha uma psicóloga que ela decidiu fazer uma orientação profissional em grupo. E aí eu falei, bora lá, vamos fazer, né? E aí, lá eu tinha algumas outras opções. Eu pensava no direito, como o centro, né? Pensava em fazer publicidade, propaganda. E a psicologia nunca tinha passado pela cabeça. Só que aí, vendo o trabalho dela, como ela fazia, como ela lidava com as pessoas, eu falei, gente, é isso. É o que eu sempre quis fazer. Eu só não sabia que tinha esse nome. Então, foi a partir desse processo de orientação profissional, vendo o trabalho de outra psicóloga, porque eu nunca tinha conhecido o trabalho de uma psicóloga, né? Vendo o trabalho de outra psicóloga, eu me identifiquei imediatamente. Falei, é isso. Eu sempre conversei muito comigo na minha cabeça, sempre escutei muito as pessoas, então sempre tentei entender muito as pessoas, então só deu nome para aquele desejo que já era meu. Você falando, eu tô lembrando que eu cheguei a fazer na escola um teste vocacional
E eu sempre pensando em psicologia. E quando o teste deu psicologia, pensa na minha alegria. Eu falei, pronto, tá feito o casamento, é isso. Ah, como se fosse uma coisa assim, meu teste deu psicologia, né? E confirmou que você Sim. já tinha, né? Confirmou o que eu já queria, o que eu já pensava e não tirava da minha cabeça. Lid, e os desafios que apareceram na graduação? Teve algum desafio? Desafios que apareceram na graduação. Porque eu comecei a graduação, a Alice estava com 2 anos, quase 2, ainda não tinha 2 completos não. Então, esse foi o primeiro desafio, porque como eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, então muitas vezes não tinha muito tempo com ela. E ela começou a sentir, ela cobrava, ela não entendia o que estava acontecendo. Até que eu tive a ideia, eu falei, vou levar ela pra ver pra onde que eu vou todas as noites. E ela foi. Aí depois disso, melhorou, ela começou a entender. E ela foi, ela colocou a mochila nas costas e ela ficou na sala. E foi muito engraçado esse dia, porque eu falei, Alice, eu vou te levar, você vai ficar na sala, mas não pode rir, não pode conversar, vou levar pra você ficar desenhando. Pensa na Alice que adora falar. Chegou na sala, ela deu uma risada, mas uma risada, e os meus colegas e os professores começaram a rir junto com ela. Eu falava, ai meu Deus, não adianta nada. E meu colega do lado perguntava as coisas pra ela, ela destampava, falei, por favor, para de perguntar. Então assim, estudar sendo mãe foi um desafio. E teve um período também que eu precisei trancar justamente porque não tinha quem ficasse com ela à noite. E, inclusive eu achei que eu não fosse voltar mais. Então foi o segundo desafio, mas depois consegui voltar. Então assim, foram alguns desafios. Mas desafios que você tá colocando aí como desafios pessoais, né? Sim. Que foram ali, tiveram que ser vencidos para você concluir o curso. Porque no curso mesmo eu não vi desafios. No curso, até a estatística, que eu falei, meu Deus, estatística. Não, as disciplinas foram... Teve disciplinas que eu gostei mais, depois a gente vai falar disso. Mas não tive desafios, assim, no curso em si. Os estágios, pra mim, foram fáceis. Eu acho que eu já... Meu ser era... Mole. Meu ser era psicologia, então, assim, não tive esses desafios. Mas e você? Teve desafios ou desafio na concurso? Então, tive, Lid. E tive, assim, um misto de desafios pessoais, algumas questões pessoais, mas algumas questões do curso também. Foram alguns, né? Eu acho que o primeiro desafio, eu como uma boa introvertida, foi chegar ali num lugar que eu não conhecia ninguém e ter que criar vínculos com essas pessoas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, até lá o ensino médio, eu sempre tive o mesmo grupo de amigos, aquele grupo restrito de pessoas, bem característico do introvertido. E sempre ali naquela zona de conforto. Chegando na faculdade, eu não conhecia ninguém. Né? Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia uma pessoa, mas assim, de vista, não era meu amigo, né? Então, lá fui eu lidar com a minha timidez pra interagir com as pessoas. Então, tinha pessoa de tudo quanto é idade na minha sala. Tinha pessoas mais novas, tinha pessoas mais velhas e pessoas muito diferentes das que eu tava acostumada a conviver. Então, pra mim, esse foi o primeiro desafio. Eu lembro exatamente da primeira semana de aula. Eu lembro direitinho como isso foi marcante, porque lá onde eu estudei, a primeira semana era só semana de trote. Mas não era esse trote pesado, igual tem em algumas universidades. Era um trote que tem até hoje, eu acho, que chama trote solidário. Então, assim, tinha gincana, era pro pessoal interagir, pra arrecadar material. Eu fui no primeiro dia, esperando aula, né? Que eu ia me proteger aquela proteção da aula mesmo, né? Não teve aula, teve só o pessoal conversando, o pessoal interagindo. Eu falei, quê? Eu não vou vir? Eu não venho. Venho só na próxima semana. Não participei dessa semana de trote. E como eu me arrependi disso? Olha que bobagem, né? Mas eu também não participei. Falei, não vou participar disso não quero interagir. Não quero interagir, porque eu já também sou introvertida e meu foco era assim, era o curso, então eu não
Isso talvez tenha sido um desafio, mas é porque eu não vejo assim. Mas eu não me importava muito, assim, de quem era diferente, quem que não era, se conversava, se não conversava. Eu queria estar ali e seguir o meu caminho, sabe? Sempre foi muito assim, quase que uma viseira. Mas depois isso mudou. Mas eu também não participei de trote, não. Então, mas hoje eu vejo, né, que eu não participei, não porque eu achava bobagem o trote, né, mas porque era uma resistência minha, eu não estava preparada para lidar com aquilo ali de uma vez. Eu sempre fui muito reservada, muito tímida, então eu não tava. Hoje, me solta no lugar assim que eu converso com tanta gente. Mas lá naquela época não era assim. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio. Depois vieram alguns desafios do curso mesmo. Logo no primeiro ano, acho que o primeiro ano é o mais desafiador para quem entra em algum curso. E para mim assim foi também, né? Eu tive as aulas de anatomia, para mim era bem difícil ter que lidar com cadáver. Se bem que onde a gente estudou, onde eu estudei, a gente não tinha acesso ao corpo humano inteiro. A gente estudava só as partes do cérebro, né? Chamava de peças, eu achava isso super frio, mas enfim, é o nome, né? E eu não gostava. Nossa, isso pra mim era muito difícil. Pra estudar nas aulas de anatomia, que às vezes os corpos ficavam expostos lá, né? Não era sempre, mas às vezes tinha aula da faculdade de medicina antes, do curso de medicina antes, e aí os corpos estavam lá. Eu não conseguia entrar na sala de anatomia. Aquilo me dava... Sabe? Nossa, são imagens muito fortes que eu tenho na minha cabeça. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma prova de anatomia. E aí a gente foi fazer a prova prática na sala. E a sala, na verdade, estava preparada para uma aula do curso de medicina. Então estavam todos os cadáveres lá, assim. E aí a professora nem quis deixar a gente entrar. A gente foi fazer numa outra sala, né? Porque a gente não estava preparado para lidar com aquilo, assim. Pelo menos eu não estava. Pra mim era uma imagem muito, muito chocante, assim. Nós vimos o corpo humano todo e as peças também. E o meu professor, eu achei interessante, assim, porque ele pedia respeito. Ele falou... Sim. Ele explicou, né, como é que aquele cadáver estava ali. E aí ele pediu respeito. Ele falou, agradeça por essa pessoa que está aqui. A gente não sabe quem é, porque são normalmente pessoas indigentes. E ele falou, então, respeite este corpo. E ele era um professor muito rígido, assim, muito reservado. Houve gente que ainda não entendeu a lógica, mas ele teve esse cuidado, assim. Então, para mim também não foi difícil, porque antes, no meu curso técnico em enfermagem, eu já tinha participado de uma necropsia. Então, já estava um pouco acostumada. Mas pra mim esse foi um desafio enorme, assim, né? Até pra... Assim, foi um desafio que eu consegui enfrentar, mas com um certo incômodo, né? Depois, teve outro desafio também que eu fiquei pensando. Não sei se lá no seu curso foi assim, mas lá pro segundo... Não lembro se foi segundo ou terceiro ano de curso... Tinha mais aula de laboratório, que era a aula de psicologia comportamental com os ratinhos. E aí eu tive um rato, tinha até nome, era uma ratinha. Agora eu não lembro o nome dela. O meu chamava Abençoado, porque ele fazia tudo, todos os treinos ele fazia, ele realizava. Uma graça, ele contribuiu tanto pro meu aprendizado. Não, a minha ratinha também fazia, ela era muito obediente, ela foi bem treinada. Só que o que foi desafio pra mim foi o seguinte: primeiro, que você imagina rato de laboratório? Eu imaginava, né? Um rato de laboratório, um negócio bonitinho, fofinho, nada. Era um rato enorme, com um rabo que saía da gaiola. Eu falei, ai Jesus, primeiro foi isso, a minha primeira barreira. A segunda é que eu morria de dó. Morria de dó dos bichinhos, era uma judiação, porque para que eles fossem treinados, eles tinham que ficar sem se alimentar, sem tomar água. Nossa, e aquilo partiu meu coração. Eu não via a hora de treinar minha bichinha logo pra ela poder tomar água de vez, sabe? Pra ela poder descansar. Então foi uma parceria, mas isso me deixava muito sentida, sabe? O meu pavor é rato. Então, assim, eu ficava com medo de pegar ele, né? Porque a gente pega normalmente pelo rabo, assim, coloca
na gaiola. Nossa, eu nunca peguei. A gente teve que aprender a pegar. A minha professora, ela falava, não, o que era o monitor do laboratório, falava, não, ele vai pegar primeiro, mas vocês têm que aprender a pegar. Que isso? Vocês estão vendo? Vocês que estão escutando aí, o que a gente que cursa psicologia tem que passar? Tá pensando em fazer psicologia? Pensa nisso, viu? Mas agora quem tá começando, eu não sei se em todas as faculdades é tudo informatizado, né? Já tinha na época que eu fiz. Eu acho que já tinha há um tempo, mas algumas universidades usam e outras não. Né? Como eu fiz uma formação numa faculdade voltada para a área da saúde, esses ratinhos eles eram usados para outras coisas também, eu acho. Sabe? Então precisava dos ratinhos. Então eu sei lá qual era a política e a percepção da universidade. Acho que não cabe aqui entrar nisso. Mas já existe esse recurso do computador que você treina, né? Esse é um aplicativo, isso já existe há bastante tempo. Ele começou a ser utilizado na faculdade recentemente, porque na nossa, e eu acho que a turma da frente também utilizaram o ratinho, depois modificou. Então, ainda bem que modificou. Tomara, né? Bom, mas você falou pra você que as aulas de estatística não foram um desafio pra você, que pra você foi de boa. Ai, pra mim foi um desafio, não assim um desafio, super difícil, mas foi um desafio no sentido de ser chato. Eu detestava, tinha uma preguiça das aulas de estatística. E as aulas de estatísticas, nossa, normalmente eram feitas com alunos de outros cursos e que tinham reprovado. Então a minha sala era lotada. Eu ficava imaginando, gente, o que é isso? O que acontece? Que monstro é esse? E assim, ele cobrava mesmo. Explicava muito bem, mas ele cobrava, ele era rígido. Então a gente fez os dois, né? Estatística básica e estatística aplicada. E tudo, aprendemos a fazer tudo. Até hoje. E tudo à mão, né? Tudo à mão. Pergunta se utilizou. Não. Mas tá bom, aprendi. Mas quem decide ir para a área de pesquisa, utiliza, né? Então, é uma base que tem que ter em todos os cursos. Outro desafio que eu tive também, aí já foi um desafio mais pra frente, e acho que é um desafio mais pessoal do que do curso e tudo mais, que foi lidar com a impotência diante de alguns casos. Porque na faculdade a gente atende pessoas talvez em situação de maior vulnerabilidade, os diversos estágios, né? Não só clínica, mas psicologia social, saúde pública. Então foi lidar com a impotência, assim, aquela ânsia, né? Que tinha de querer resolver tudo, de querer ajudar todo mundo. E não é bem isso, não é bem assim que acontece, né? Então, eu lá na época da faculdade, eu me sentia às vezes meio impotente, meio sem ter muito o que fazer, né, pelas pessoas. Eu achava tudo encantador, tudo pra mim era lindo. Gente, de verdade, assim, a psicologia pra mim, ela toma conta de mim. Então, assim, não é que não tive casos que foram difíceis, gente que desistiu, etc. Mas eu entendi assim, não, é isso, faz parte. Eu não, sei lá, eu tava fantasiada, encantada com o curso. Eu passei o curso encantada, assim. Eu tive alguns choques de realidade, viu? Sim. Teve um programa que eu participei também no curso, que foi um projeto do Ministério da Defesa, que é o Projeto Rondon, que foi uma coisa que eu participei que, assim, mudou a minha vida, a minha visão da psicologia. Que nesse projeto a gente foi pro Maranhão para atuar em comunidades assim mais carentes. E, nossa, foi um choque de realidade. Assim, muita coisa eu aprendi lá na prática, porque eu tava, acho que no 4º ano do curso, e lá você era visto como psicólogo, as pessoas não viam você como estudante de psicologia, não tinha aquela proteção de ser estudante, lá era psicólogo, como eles te tratavam. E aí tinha que mandar ver como se fosse psicólogo, sabe? Então eu aprendi muita coisa, mas também vi muita coisa que mudou o meu olhar. Foi muito importante, foi muito marcante, assim, quem tiver a oportunidade de participar desses projetos, eu acho que vale de um crescimento muito enriquecedor mesmo. Então, assim, esses foram alguns desafios que eu senti no curso. Agora, me conta uma coisa.
fatos inesperados. Teve alguma coisa que você não estava esperando que fosse acontecer e aconteceu no curso? Nossa, fatos inesperados. Não me vem nada. Tudo que aconteceu você já estava esperando? Porque quando fala fato inesperado, eu acho que é algo, sei lá, talvez transformador. Eu imagino inesperado e ao mesmo tempo já imagino transformação. O curso todo não é que eu tava esperando, mas que estranho isso. Nossa. Vou te contar do meu, pode ser? Pode. O meu fato inesperado não foi assim um fato, uma coisa que aconteceu. Apesar de que eu não esperava lidar com ratinhos e tudo mais. Mas o meu fato inesperado do curso foi tomar consciência e ter percepção. Vocês lembram que eu contei, né? Que na primeira semana de aula eu fui só no primeiro dia, não fui mais, depois voltei só na segunda semana, porque eu era muito tímida. Então, o meu fato inesperado do curso de psicologia foi tomar consciência de que eu gostava de falar em público, de que eu gostava de falar com pessoas. Olha isso. Pra mim foi inesperado, mas já é uma coisa que tá comigo há muito tempo. Desde que eu era criança, eu me apresentava. E isso foi, talvez na adolescência, fui entrando. E chegou na faculdade e eu percebi que eu gostava de falar. Apesar de ser tímida, introvertida, que eu gostava de falar com as pessoas. Então esse pra mim foi um grande fato que eu não esperava. Falando agora, eu tô pensando talvez o fato inesperado. Eu mudei a cor do cabelo e o corte do cabelo várias vezes na graduação. Eu acho que cada semestre, cada período eu chegava com o cabelo de uma cor, de um corte diferente. Então, assim, transformações foram acontecendo. Talvez pelo inesperado eu fui assimilando e isso foi mostrando na minha aparência, né, externa. E o inesperado e ao mesmo tempo sofrido foi no estágio. Talvez que eu tive uma crise de ansiedade. Isso foi um fato inesperado. Não estava esperando ter aquela crise de ansiedade, nem ter crise de ansiedade nem naquele momento, mas também foi transformador. E ó, pronto, lembrei meu tá prato vendo? inesperado. Tá vendo? Você não lembrava de nada, lembrou de 2. Sim. Mas o que você acha, Li, de que talvez tenha faltado na sua formação lá na graduação? Uma coisa que eu vejo que faltou é a visão de mercado. É falar mais sobre prática no sentido de trabalho mesmo, de mercado de trabalho, visão de empreendedorismo, de empresa, essas coisas práticas, porque assim, você sai com uma bagagem, com conhecimento, pelo menos no meu curso eu percebo muito isso, não vejo essa falha nesse sentido. Tive uma bagagem, uma transmissão de conhecimento incrível. Mas quando você vai pro mercado de trabalho, fala, meu Deus, e agora? E agora? E agora, José? Porque lá o nosso estágio foi em clínica escola. A clínica, né, que eu falo que eu gosto e onde eu atuo. Então foi em clínica escola. Uma visão muito diferente. Muito diferente. E aí que eu fui começar a estudar e entender. Embora a gente estava com uma disciplina teste, que foi a disciplina de empreendedorismo. E aí, como era um teste, a professora também teve que estudar para poder fazer. E aí foi algo passado meio assim, do jeito que dava conta. Mas eu gostava daquilo. E ela até falava comigo, nossa, você é a única que gosta dessa... Porque os outros falavam assim, não, que bobeira, que bobagem. Gente, não, isso não... Bobagem nada, né, Lid? Inclusive, é o que eu também acho que faltou na minha formação. Porque eu tive uma formação teórica muito bacana, muito completa. Uma formação prática na universidade que eu estudei, a gente fez estágio em várias áreas da psicologia, então deu para conhecer várias áreas da psicologia, mas eu acho que faltou um pouquinho sobre essa história de aprender a empreender. Porque você se forma, eu lembro que todo mundo que tava assim, quando eu tava lá no 4º ano, ou no 5º mesmo, conversava assim com as pessoas que tinham acabado de se formar e elas falavam, calma, você vai sentir que no primeiro ano, quando você formar, você vai ficar perdidinha, você não vai saber o que fazer.
Eu ficava, ai meu Deus, sério? E mesmo todo mundo sabendo disso, não tinha uma formação voltada pro empreender. Como fazer isso? Então, formei e tive que aprender na raça. Aprender com erro, aprender como é que se vira nesse mundo hoje. Pensar ainda na formação e na formação social que nós temos, né? Hoje a gente usa muito recurso digital, muita rede social. Então, não tive nada disso na minha formação. Acredito que hoje possa estar diferente, mas na época eu não tive nada disso. Então, para mim, faltou muito, porque uma formação, ela não se faz só da formação teórica e prática, né? Você precisa saber o que fazer com isso depois. Porque, inclusive, tem um professor, que foi o Rodrigo, que foi o professor das disciplinas de teste. Ele é excelente, ótimo. E ele deu uma disciplina no 10º período, que foi Psicologia do Trânsito. E numa das aulas ele falou um pouco da experiência dele, o que ele faria, o que ele mudaria. E ele explicou pra gente um pouco como é que funcionava o processo de abertura de empresa, de pagamento de impostos, de burocracia. Nossa, como isso é importante, né? E aí ele foi falando, ele falou, olha, se fosse hoje, talvez eu primeiro sublocaria um consultório para depois montar o meu consultório, porque o investimento, você tem um investimento alto e depois às vezes demora para ter um retorno. E aí foi uma conversa, e foi num dia que o pessoal quase não foi na aula, tinha pouquíssimos alunos dentro de sala de aula, e ele deu essa aula pra gente, assim, porque foi uma aula, foi um presente. E isso que ajudou, mas eu senti falta. Sim, porque na época que eu estudei também, a terapia online ainda não tinha acontecido a mudança. Era só algumas sessões, né? Só algumas sessões. E não era psicoterapia. Não, era orientação não podia ser psicoterapia. Online, orientação psicológica online. E depois que fez a mudança, que mudou a orientação, né, a normativa, então também tinha muito tabu e preconceito com atendimento online. Então eu vejo que isso foi o que faltou, assim, isso que eu mudaria. Com certeza. Mas isso, talvez, assim, como você falou, assim, o que você mudaria talvez na grade, ia sugerir isso, né? Mas o que você poderia fazer de diferente? O que você acha que você faria de diferente no curso se você pudesse voltar lá hoje e fazer de novo? Eu faria iniciação científica. Porque eu não fiz pesquisa. A única pesquisa que eu fiz, e foi um processo, foi pra monografia. Eu aprendi muito, eu cresci muito também com a monografia, porque eu escolhi um tema, não um tema difícil, mas a linha teórica que eu escolhi para me orientar foi difícil, foi a psicanálise lacaniana. E a minha orientadora, ela falou ela aprendeu Lacan sozinha, porque eu falava pra ela, olha, é isso e isso que você precisa ler. Ela leu e ela me entregou. Quando eu falei pra ela, você não está aprofundando, ela foi lá e mergulhou, e ela fez. Então foi um processo. Nasceu, aquele filho nasceu. Mas no final do curso. No final do curso. Mas demorou, porque eu fiquei 1 ano e meio me preparando pra monografia. 1 ano e meio fazendo aquele processo todo. O pessoal fala, Diana, o que é isso? 1 ano e meio? Eu falei, eu demorei, porque foi incrível o crescimento. Mas eu teria feito iniciação científica. Eu teria ido pra isso. Mas naquela época, eu não me sentia capaz. Eu falava, não, isso não é pra mim, não. Você sabe que minha tese de conclusão de curso não foi assim um parto tão grande? Talvez porque eu tivesse feito muita pesquisa antes. Né? Muita pesquisa, quem vê pensa, né? Mas assim, fiz iniciação, desenvolvi projetos, participei disso tudo desde o começo, desde o primeiro ano de faculdade. Isso me ajudou muito, sabe? Desde o começo, participava das ligas, participava da iniciação. Mas também, assim, a minha tese eu acho que não foi tão difícil, assim, não foi tão... Foi difícil de fazer, claro, né? Mas não foi um parto, assim, porque eu gostava muito e gosto muito de escrever. Então eu tenho pena de quem leu a minha tese da banca, porque ficou uma bíblia. A minha também ficou. Ai, que dó dos professores que tinham que ler aquilo tudo. Ficou enorme.
Mas, assim, o que eu faria diferente, já que a gente tava falando disso, o que eu faria diferente não tem nada a ver com a formação, com o curso em si, mas sim com as relações. Eu teria aproveitado mais os meus amigos da faculdade, teria encontrado mais, a gente encontrava muito para fazer trabalho, passava as tardes na faculdade, mas eu teria aproveitado mais esses meus amigos, porque, olha, vai tentar encontrar hoje para você ver, não dá, é quase impossível a gente se encontrar e encontrar todo mundo, então aí nem se fala, né? Tem gente que já não mora mais nos mesmos lugares, então eu aproveitaria mais essas relações, sabe? Esses amigos, professores que eu tenho saudade. Então, eu acho que eu teria aproveitado mais esses contatos. Por tudo isso, vocês estão vendo, né? A diferença de idade minha e da Mari. Porque, assim, a minha cabeça é de velho. A da Mari é de uma jovem. Nem sempre. Na verdade, eu acho que eu não aproveitei tanto, porque eu pensava assim, não, vou lá pra fazer trabalho, vou pra fazer uma reunião. Então, era uma coisa assim, talvez, muito prática. Então, hoje, eu acho que eu deveria ter aproveitado isso lá naquela época. Eu sinto muita saudade dos colegas, do convívio, era muito gostoso. Apesar de que na época não dava esse valor. Hoje eu sinto saudade. Gente do céu, eu tô me sentindo uma bruxa má, porque eu não sinto saudade, não. É claro que a gente não sente saudade de tudo, né, Lid? Mas de algumas coisas a gente sente. Não, nossa, não sei. Ou eu aproveitei muito e vivi aquilo muito, então por isso talvez não venha isso e pra mim tá tudo certo. Ou então eu sou muito diferente, que tipo assim, gente, que planeta que eu estava quando eu fiz essa graduação? É 2 perguntas que tá me ficando aqui. Pois é, mas eu sou muito sentimento. Então eu valorizo muito as relações, as pessoas. Então, desde o começo das perguntas, eu tô me direcionando pra esse lado, né? É a minha função sentimento falando alto aqui. Mas já que a gente tá falando de função sentimento, se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá pensando em fazer o curso de psicologia agora, que conselho que você daria, Lid? Que conselho, me senti a velha sábia agora. Você não falou aí? Sua velha. Então vai, usa esse arquétipo aí, puxa ele pra você e fala, dá um conselho pra quem tá pensando em cursar psicologia. Faça todos os estágios. Não escolha nenhuma abordagem antes de passar por todos os estágios e experimentar e sentir o que você se identifica e aquilo que você gosta. Porque a abordagem é só um caminho, ela não é a definição da sua pessoa enquanto psicólogo, do profissional que você vai ser. Então, teste, tente, faça. E você, Mari? E você? Qual o conselho, quais os conselhos que a sua função sentimento vai passar para as pessoas? Meu conselho, eu sempre dou esse conselho, assim, pra quem diz pra mim que tá pensando em fazer psicologia. Meu conselho é faz terapia antes. Vai se conhecer um pouquinho, ou então vai conhecer o trabalho de outro profissional, psicólogo. Vai primeiro saber o que é isso, sabe? Pra ver se você tá querendo mesmo. É fazer psicologia, é atuar nessa área tão vasta, tão ampla e tão profunda, ou se você tá precisando é fazer terapia. Então, meu conselho é esse. Vai primeiro fazer terapia, vai conhecer o trabalho de um profissional antes de pensar se você quer mesmo fazer psicologia. Interessante também esse conselho. É importante, né? Mas também é importante conhecer. Se, como você falou, seu conselho também gostei, porque é importante explorar, né? O curso, a graduação, é um momento de exploração. Não é um momento de muita definição. É a oportunidade que você tem de explorar e conhecer aquilo que é possível com os recursos que você tem. Né? Também não quer dizer que as decisões que você tomar lá vão ser definitivas. Sim. Aqui temos Lid, né, que fez o TCC dela em psicologia lacaniana e hoje é psicóloga junguiana, né? E passei pelo estágio de comportamental, porque o meu primeiro estágio foi em comportamental. Então, assim, eu de fato também amava. Experimentei.
aqui, eu amava a psicologia comportamental também, mas aí eu conheci a psicologia junguiana. E aí isso leva a gente pra próxima pergunta, que é assim, qual foi o melhor estágio pra você? O melhor estágio foi em clínica, na abordagem em psicanálise, porque no meu curso não tinha Jung. Jung foi banido, não era falado sobre Jung, não era mencionado Jung. Então eu vinha conhecer Jung por fora, meio que clandestinamente. E então que bom! Foi o melhor estágio em clínica na abordagem psicanalítica, porque na comportamental, quando eu fiz o primeiro atendimento, eu queria entender o porquê e o pra quê. Então eu já vi que eu não era comportamental. Eu já vi, aquilo me incomodava. A minha orientadora, a minha supervisora de clínica falava: Lid, foca no comportamento, Lid. Lid, é só fazer isso daqui. Eu falei: não concordo. Não concordo porque não pode. Não tem fundamento ser desse jeito, porque não é comportamento. Lid, foca no comportamento. Eu sabia explicar todo o processo, o que precisava, o que era isso, o que era aquilo, mas eu falava: não é isso, precisa de mais. E aí... Pra você não fazia sentido. Não fazia sentido. Não fazia. Então, ali eu já vi que eu não era. E nesse dia que eu percebi, eu já falei com o supervisor da psicanálise. Falei: pode me esperar no próximo período e reserva minha vaga, porque eu vou pra psicanálise. E fui. E você? Também foi o estágio de clínica, o que eu mais me encantou. Eu lembro exatamente da pergunta do meu supervisor na nossa primeira reunião. E ele falou assim, né, o que vocês esperam desse estágio de psicologia clínica? Na época eu fiz a psicologia clínica junguiana, tive essa sorte com o meu supervisor, que é meu supervisor até hoje, que eu amo ele. E aí ele perguntou, né, o que vocês esperam? E eu falei: olha, é só o que eu esperei 5 anos. É tudo que eu esperei. Cursei esse curso inteiro esperando isso daqui. Então eu cheguei com as expectativas lá em cima. E elas foram totalmente correspondidas e até superadas. Então foi sim, amor à primeira vista, a psicologia clínica, o estágio de psicologia clínica, e ainda fazendo na psicologia clínica junguiana, que é a minha paixão. Então foi o estágio que eu mais gostei. Eu gostei tanto do estágio que, como eu tranquei um período, isso atrasou o meu curso em 1 ano. Então, a minha turma formou, eu fiquei mais 1 ano. E eu já não precisava fazer mais estágio obrigatório, porque minhas horas estavam completas. Eu cheguei pro meu supervisor e falei: por favor, eu vou ficar 1 ano parado? Não pode, eu vou enferrujar, eu preciso continuar. Ele falou: eu te permito continuar fazendo o estágio extra. E eu fiquei 1 ano fazendo hora extra de estágio, deu mais de 400 horas de estágio. E assim, se deixasse eu pegava todos os pacientes, tudo que vinha. E foi muito incrível. Ele me deu total liberdade, ele confiou, ele acreditou, ele me deu total liberdade, porque eu cresci muito nesse período de 1 ano, assim. E eu gostava de tudo, fazia todos os relatórios, estava em todas as supervisões. Inclusive, algumas vezes ele me chamou para ir em outras supervisões além da minha. Então, foi incrível o estágio em clínica. E não é pra todo mundo não, viu? Você que tá escutando aí, não é todo mundo que se identifica. Não é porque entrou na faculdade de psicologia que tem que seguir a área clínica. A gente tá falando disso porque é a área que a gente se identifica, é a área que a gente gosta. Mas daqui a um tempo nós vamos ter uma outra conversa com outros psicólogos de outras áreas de atuação, mas vamos deixar isso pra próxima. Vamos continuar aqui o nosso papo, senão a gente dá muito spoiler, né, Lid? Vamos segurar a ansiedade aí e vamos deixar com gostinho de quero mais. Mas, ainda falando sobre a formação no curso de graduação, me diz aí, as 5 disciplinas que você mais gostou. Foi difícil pra mim lembrar isso, viu? A hora que eu fui pensar, nossa, eu não lembrava o nome das disciplinas. Eu gostei de psicodrama, gostei de psicoterapia breve, psicanálise, psicologia do desenvolvimento e psicologia escolar e educacional. Que rápidas suas respostas!
Nossa, a memória tá boa. Nossa, a minha eu só tenho a resposta aqui porque eu pensei antes, viu? Porque senão eu ia ficar aqui o podcast inteiro pensando que eu não me lembrava o nome das disciplinas. Olha que horror! E eu não... O meu veio assim, rápido, porque deve ser isso mesmo que eu gostei. Nossa, eu fiquei um tempão pensando, ainda bem que eu pensei, senão eu ia passar vergonha na sua frente, você falando rapidinho e eu... Mas bora lá. Ó, rapidinho, as que eu mais gostei. Psicologia analítica e junguiana, que eu tive um ano, acho, de um ano de teoria e depois um ano de prática. Psicologia social, que era... O meu coração, assim, pulsava pela psicologia social. Eu aprendi muito com a professora que eu tinha. Nossa, ela abriu tantos meus olhos. E eu dei uma sorte, porque, assim, o outro professor também era um professor que eu gostava muito, mas ele teve que sair da universidade e ela entrou. E a transição, assim, dela, ela entrando na universidade, eu aprendi tanto com ela. Podia não ter passado por ela, né? Mas aprendi muito. Inclusive, foi com ela que eu fui para esse projeto lá no Maranhão. Então, psicologia social eu gostava muito. Psicologia existencial. Eu era apaixonada na psicologia existencial, fenomenologia. Também tinha uma professora que era incrível. Ai, um amor por ela também. Então, gostava muito dela, da abordagem. Gostava muito também de psicopatologia. Inclusive, eu achava que eu ia me formar e ia atuar especificamente na área da psicopatologia, na saúde mental, assim, mais direcionada, mais focada. E gostava também muito, muito, muito da psicossomática. Não tive tantas aulas assim, mas eu gostava muito do tema e me chamava muita atenção, me tocava muito. Então, são as disciplinas que mais, na hora que eu fui pensar, foram as que mais me chamaram. Eu, por exemplo, não tive, né, psicologia analítica junguiana, não tive psicossomática, então, mas gostaria de ter passado por essas disciplinas. É muita coisa para ser abordado, né, num curso de 5 anos. A psicologia é tão ampla, não dá para abordar tudo. Então, as universidades, elas optam por alguns caminhos, né? Mas a psicologia é muito grande, a gente não tem acesso a ela. Imagina, em 5 anos, um ledo engano a gente achar que a gente vai ter acesso a isso tudo, né, em 5 anos de formação. Mas qual o aprendizado que a psicologia trouxe para a sua vida, o curso, né, a formação? Que eu dava conta, que eu era capaz, assim. Foi porque à medida que é angustiante você ver determinadas teorias, e principalmente as teorias que trabalham com o inconsciente, você ler, perceber, se entender, às vezes é angustiante, mas foi de um crescimento, assim, e eu fui vendo. A monografia eu vi que eu dava conta, que eu era capaz e que era possível, porque eu sofri a graduação inteira pensando, meu Deus, como é que eu vou apresentar? Eu não gosto de falar em público, eu não dou conta de falar em público, porque eu ficava toda vermelha e aquilo me incomodava, porque eu achava que todo mundo tava olhando e aquilo tava ridículo. Eu falava, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? 20 minutos não vai dar. E deu. E eu falei em 20 minutos e o trabalho foi muito elogiado. Então, assim, esse foi o aprendizado, que é possível. Vai parecer que a gente combinou, mas o meu aprendizado foi mais ou menos a mesma coisa. Eu aprendi, assim, a dar a cara a tapa, sabe? A enfrentar. Vai com medo mesmo? Tá com medo? Tá... Vai que vai dar certo. Confiar mais, eu acho que é isso que você tá falando, né? Confiar mais em si. O meu aprendizado também foi esse. O curso me ensinou a acreditar e confiar nas minhas capacidades, nas minhas potencialidades. A gente aprende. Se você se... E eu acho que isso não é só do curso de psicologia, não. Se você se permite, num curso de graduação, estar ali, e não só porque eu quero um diploma, mas eu quero aprender e viver aquilo ali, tem crescimento e tem aprendizado. E precisa ter identificação, porque se não tem identificação com o curso, isso também não vai acontecer, não. Não. E o meu tem identificação, tem simbiose, tem tudo. Eu me acho uma pessoa de muita sorte de ter encontrado o que eu gostava de fazer na minha primeira graduação, na minha primeira escolha. Sorte,
inclusive, assim, por ter conseguido passar por um processo de orientação que eu nunca tinha pensado em fazer. Então, assim, foi uma escolha mais guiada, né? Mas não é com todo mundo que isso acontece e tudo bem. A maioria das pessoas fazem essa escolha, talvez mais imaturas, muito novas, e às vezes não é aquilo que você... Olha só, eu quase fui fazer faculdade de Direito. Olha, não é que eu tenha preconceito com Direito, admiro os advogados, mas, gente, não tem nada a ver comigo. Até tem algumas coisas, mas, nossa, olha onde eu quase fui parar. Eu pensei só um pouquinho assim na decoração, mas meu coração pulsa. Psicologia. Mas, ó, diz pra mim, um mito e uma verdade sobre o curso de psicologia. Um mito, que você vai demorar 5 anos pra ter um retorno na clínica. Esse pra mim é um mito. Ah, mas isso aí já é um mito da atuação. Me diz um mito do curso, da graduação. Que eu também concordo com esse seu mito da atuação aí, mas vamos voltar lá no curso de psicologia. Eu vou falar. Eu só tô pensando no meu professor, que todo mundo falava assim, nossa, e isso vai ser muito específico, porque é da minha faculdade, né? Mas falava, ele é um terror, ele é um terror. Nada, que ele é um terror. Ele é uma mãe disfarçada de pai. Eu também tive um professor assim, que todo mundo morria de medo dele, que ele era terrível, exigente, ele era um amor. Esse é um mito, assim, porque como é um professor já bem antigo na faculdade, então a gente já entra com esse mito. Nossa, ele é um terror. Nossa, coitado, né? Quanta coisa que é projetada em cima dele. E aí quando eu cheguei, falei, nossa, é uma mãe disfarçada de pai. Nossa, nem... E foi esse professor que me deu carta branca para atuar na clínica. Então, assim, esse é o mito. A verdade do curso é que você vai ter que ler muito e você nunca vai parar de estudar. Essa é a verdade. Ó, o meu mito é o seguinte. Tem muita gente que fala assim, vou estudar psicologia porque não tem matemática. Não se engane, não se iluda. Isso é um mito. Tem matemática, sim. A gente não falou tanto de estatística. Lid, não acredito. Você já falou isso, Lid? Você fez uma cara aí agora? Não, eu nem pensava. Na verdade, eu nem... Sabe que eu não imaginava que tivesse estatística, nada disso, nem matemática. Na verdade, eu fui mesmo, talvez... Nem sei se acreditava no mito, mas falei, não vai ter nada não. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, tem matemática. E agora, José... Mas passou. E agora José enfrentou, passou, tranquilo, né? Mas pra mim esse é um mito. Quem chega pra mim falando isso, eu falo, não se engane. Todo curso tem. Agora a verdade é a mesma que a tua. Você vai ler muita coisa. E vai gastar muito dinheiro com livro ou tirando xerox. Vai começar a fazer psicologia, pode começar a guardar seu dinheiro no cofrinho, porque o que vai de moedinha no xerox, nossa, eu lembro lá do xerox da minha faculdade, era a dona Neuza. Ai, meu Deus, se eu errei o nome da moça, mas acho que era isso, Neuzinha. Nossa, chamava ela até de apelido, porque de tão intimidade que tinha, de tanto que eu ia lá, sabe? Eu ia muito na biblioteca, então eles me conheciam na biblioteca, porque eu ia demais, eu usei muito aquela biblioteca. E realmente, você vai ler muito e vai estudar muito e vai continuar estudando, não se engane. Isso, talvez um mito, você para de estudar com o final da graduação. E aí é só o começo. É só o começo. Mas não vamos assustar, né? Não vamos assustar quem tá querendo fazer psicologia. Vamos falar de coisa boa. Vamos continuar. É muita coisa boa, né? Eu fiquei assim com o coração aqui quentinho, lembrando dessas coisas. Foi gostoso, né, Lid, falar sobre isso? Foi. É um desafio, né? Memórias, resgatar memórias. Com certeza. Bom, foram muitas memórias despertadas até aqui. Você que acompanhou a gente até agora o final, a gente agradece muito de você ter ficado aí escutando a gente desabafar, falar um pouquinho sobre a nossa formação, né? Espero que a gente tenha, talvez, clareado algumas coisas em quem tem dúvidas sobre o curso, não só sobre psicologia, mas entender como que é um pouquinho da formação, de como é que é o início da formação. Acho que isso pode ajudar algumas pessoas. E também foi bom, né, Lid?
Foi. Conta pra gente. E essa conversa, além de resgatar as nossas memórias e lembranças, a gente falou sem perceber de diversidade, porque eu e você passamos pela mesma graduação, lógico, em faculdades diferentes, mas a vivência e a experiência em alguns momentos semelhantes, mas o significado para mim é um, para você é outro, o sentido para mim é um, para você é outro, e a psicologia é isso, é diversidade. A gente vai falar o tempo todo do ser humano e da diversidade do ser humano. E a psicologia, por ser tão diversa, assim, ela cabe em vários segmentos, em vários tipos de atuação. Então, vou dar um spoiler agora, que não é já um spoiler, é uma chamada. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar, vai chamar alguns colegas para conversar sobre as outras áreas de atuação da psicologia, porque aqui a gente fala da clínica, que é a área que a gente atua e gosta, mas existem tantas outras, então vamos ter convidados especiais semana que vem para falar sobre as outras áreas de atuação, como que é um pouquinho. Acho que vai ser muito gostoso. Espero que vocês estejam com a gente por aqui também semana que vem. E para quem ficou com a gente aqui até o final, né, ouviu um pouco da nossa história com o curso de psicologia, esperem que esse mês tá muito bacana, muito... dá até um calorzinho no coração falar desse mês assim. E até o próximo Papo de Psi. Ótima semana para todos. Um beijo. Um grande abraço e até mais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.